prazer participar do 10º Congresso de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, que neste ano presta uma justíssima homenagem ao professor Diogo Figueiredo de Moreira Neto. Tenho o prazer de ter ao meu lado a ilustre visita do professor Egon Bocman Moreira, que nos falará sobre as mutações do direito administrativo e as encruzilhadas do ensino jurídico. O professor Egon é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor associado também na Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao palestrante, registrar minha enorme satisfação de comparecer a este congresso e destacar, se me permitem, no público, duas pessoas. Uma delas, a procuradora Cléia Cardoso Figueiredo de Moreira, que me evoca as melhores lembranças do professor Diogo. E a doutora Leila Coelho, colega procuradora do Estado do Paraná, que também falará mais tarde, hoje. Doutor Egon, por favor, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente ao caríssimo doutor José Carlos Vasconcelos pelo convite, a honra do convite que me foi formulado. Gostaria também de agradecer aos meus queridos amigos Leonardo Matieto, Flávio Amaral Garcia, pela acolhida. É uma honra participar desse evento e foi com imensa satisfação que eu recebi esse convite, especialmente em vista do fato de ser uma merecida homenagem ao nosso querido professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que foi, é e será o nosso grande professor de Direito. Mas não só isso. O professor Diogo é, sobretudo, um exemplo de generosidade. Generosidade pessoal, generosidade profissional e generosidade acadêmica. Ele não poupava esforços em nos acolher, em nos incentivar, em nos ajudar a compreender efetivamente o que se passa no mundo do direito. Assim, não é devido a um acaso que os temas mais candentes do direito administrativo contemporâneo estão na pauta desse congresso. Afinal de contas, todos eles foram tratados com excelência pelo nosso homenageado. Daí a enorme satisfação e a enorme responsabilidade em prestar a minha modesta homenagem a esse gigante da cultura jurídica mundial, que é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. A constatação é essa que se acentua ainda mais devido ao tema a respeito do qual versarei. Envolve dois assuntos nos quais o professor Diogo deixou a sua marca pessoal: as mutações do direito administrativo e os desafios do ensino jurídico. Isto é, a minha participação nesse congresso entrelaçará dois assuntos de elevada complexidade e que se vêem diante de constantes e cada vez mais agudos desafios. Por um lado, as céleres e também implacáveis mutações do direito administrativo. Por outro lado, a nem sempre fácil relação de tais mutações com o ensino jurídico. Se eu pudesse resumir a temática, eu poderia dizer que a educação jurídica está a enfrentar dilemas internos e externos. Dilemas internos, sobretudo na forma de comunicação e na forma de estabelecer incentivos do professor para com os alunos. Mas dilemas internos e externos, eis que boa parte dos programas das faculdades de Direito persistem distantes da realidade do direito administrativo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ou seja, a vida do direito se distanciou de uma forma cada vez mais veloz daquele direito lecionado em sala de aula. Outrora, a vida do direito conservadora e com mudanças bastante lentas,
compassadas. Hoje, a realidade jurídica é veloz, é inconstante e não se reflete de imediato nem na estruturação dos cursos de direito, nem na estruturação do modelo de aula de direito na maioria das faculdades brasileiras. Assim, como conseguir lecionar um direito, na maior parte das vezes, encapsulado em manuais que às vezes descrevem qualquer direito, menos aquele objeto da nossa vida, do nosso dia a dia? Como compatibilizar as mutações do direito administrativo com o ensino do direito administrativo? Como transpor esses dilemas que cada vez mais se acentuam na vida de todos nós? Eu pretenderei chamar a atenção para apenas dois assuntos. No primeiro deles, eu destacarei rapidamente algumas mutações que nos foram trazidas pelo nosso querido professor Diogo Figueiredo Moreira Neto. Na segunda parte, eu vou tentar lecionar alguns dos reflexos dessas mutações para o ensino do direito administrativo. Mas atenção, eu estou aqui apenas para compartilhar algumas das minhas inquietações, para semear dúvidas. Eis que muitas dessas inquietações me foram despertadas pela leitura e pela convivência com o nosso professor Diogo Figueiredo Moreira Neto. Afinal de contas, no hoje quase distante ano de 2000, o professor Diogo brindou a cultura jurídica nacional com uma preciosa coletânea denominada de Mutações do Direito Administrativo. Livro ao qual veio se somar em 2006 o magnífico Mutações do Direito Público. E quais eram as preocupações desses dois livros, do nosso mestre nesses dois livros? Como sempre, não eram poucas. E como sempre, não eram fáceis. Suas instigações abrangiam política, sociologia, ecologia. O primeiro livro de ambiental foi publicado em 1977 pelo professor Diogo. E todo o relacionamento dessas ciências sociais e não sociais com o direito, dentre outros assuntos. Os livros dele tratavam desde a globalização até o neoconstitucionalismo, passando pela regulação pública da economia, direitos humanos, consensualidade público-privada, ecologia e por aí avante. Sem favor algum, pode-se dizer, e hoje nós sabemos disso cada vez mais, que ele sabia para onde os ventos sopravam. E ele enxergava o fenômeno jurídico de um modo integrado e prospectivo. Ele não tratava, portanto, de arqueologia jurídica. Ele tratava de direito prospectivo. O que está por vir? O que está por surgir? Quais são os desafios que nós teremos que enfrentar? Em específico, para o direito administrativo, se eu pudesse aqui resumir as preocupações do professor Diogo nos livros de mutações dele, eu traria 4 pontos de ruptura. Primeiro deles, a consensualidade, a inibir a imperatividade sem limites da administração pública. Estou a falar, portanto, de mediação, de negociações, de arbitragem. O segundo deles, o controle de fundo e a viabilidade de a administração pública ter, sim, seus atos examinados, inclusive quanto aos atos políticos, mas não num controle negativo propriamente dito e exclusivo negativo, mas também num controle de construção de soluções, de implementação de novas soluções para os problemas cada vez mais desafiadores que se punham na terra. O terceiro deles, que também foi uma grande preocupação do professor Diogo, diziam respeito às garantias da participação do particular, a suprimir a antiga exclusão advinda de atos interna corporis, isto é, a democratização do exercício de uma administração que se pretenda pública. Consultas, audiências, processos administrativos. E o quarto deles, a supremacia dos direitos humanos, a rejeitar as razões do Estado e a mítica supremacia do interesse público. Pensamos aqui não só numa democracia, mas numa democracia humanista, por meio do qual
O sujeito privado participa com toda a dignidade da pessoa humana que lhe é natural na formação dos atos da administração pública. Todas essas alterações desenvolvidas num contexto de um fenômeno por ele denominado de aceleração do progresso, por meio de mudanças velozes, intermitentes e irrefreáveis. Ocorre que essas mutações, acima, resumidamente, de forma muito breve, podem ser estudadas sob 2 ângulos concomitantes. O primeiro, e mais importante, é efetivamente a sua detecção e análise. O Sr. Diogo conseguia enxergar coisas que nós não víamos, descobrir os dilemas, enfrentar os dilemas e propor soluções. O segundo é o de correlacionar essa análise ao ensino do direito, verificando o que pode ser feito em sala de aula, na nascente da formação jurídica, cogitando se estamos a lecionar, afinal de contas, um direito que existe na vida ou um direito que apenas sobrevive em alguns manuais, refém de um dicionário antigo de direito administrativo. Em suma, com o diagnóstico dessas mutações, feito com desenvoltura ímpar pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, como esse diagnóstico pode impactar naquilo que nós tratamos em sala de aula. Assim, eu tenho para mim que as sérias mutações do próprio direito administrativo são, elas mesmas, em si mesmas, o principal desafio do ensino jurídico. O principal desafio do ensino jurídico contemporâneo. Isto é, como tratar das mutações em sala de aula. Ou, por outro lado, será que elas podem ser deixadas de lado? Fingir que elas não existem? Cogitarmos de um direito administrativo que foi belo um dia, mas que hoje não existe mais? Aos meus olhos, me parece que o ensino do direito, o estudo do direito, o ensino e o estudo do direito administrativo exigem atualmente esforços extraordinários. Afinal de contas, as mutações do próprio direito administrativo são públicas e notórias. Já são, sim, um fato, um dado do cotidiano. Logo, o ensino jurídico e a sua prática serão, nas próximas décadas, bastante diferentes daquilo que hoje estudamos e praticamos. A não ser que nós pretendamos estudar o direito de um lugar estranho, distante, em que as pessoas tinham hábitos extravagantes. Isto é, estudar o direito do passado, que não corresponde ao direito do presente, que não corresponde ao direito que nós vivemos. Porque é o seguinte, pensemos inicialmente, e vamos refletir um pouco para a gente ver o tamanho dos desafios. No passado recente, a fim de que, quem sabe, possamos tentar compreender o futuro. Eu vou falar de um direito que existia no tempo em que eu, há 30 anos atrás, estudei direito na faculdade. Até pouco tempo atrás, isso é um direito comigo mesmo, não existia quase nada daquilo que hoje é o cotidiano da profissão dos juristas. Não havia internet, não havia processos eletrônicos, não havia arbitragem, não havia mediação, não havia direito do consumidor, não havia direito à concorrência. O direito ambiental era uma coisa de excêntricos. As agências reguladoras eram uma coisa de estrangeiros. Não se tratava de compliance, não se tratava de improbidade e muito menos de colaboração premiada. Nesse passado, nem tão distante assim, vivia-se um direito muito diferente da nossa vida cotidiana. O transcurso do tempo era lento e a legislação com ares de arrogância. Ela se pretendia universal, permanente, eterna e imutável. Aprendíamos um direito semelhante àquele que os nossos professores haviam aprendido, com as mesmas técnicas de ensino, com as mesmas bases curriculares, com as mesmas emendas das disciplinas. Aulas, manuais e textos que, na verdade, eram uma dízima periódica do passado.
se repetir eternamente. Mas muita coisa mudou desde então. Gostemos ou não disso. Ocorre que essas modificações, como o professor Diogo destacou, experimentaram impressionante aceleração no seu ritmo dos últimos 5 a 10 anos. E olhe, o professor Diogo escreveu a aceleração do progresso há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás. A máquina do tempo, que todos nós usamos, teve o seu funcionamento apurado, instalando inadvertidamente muitas surpresas para todos nós. Hoje, a única coisa que se sabe com tranquilidade, é que surgirão mais e mais mutações em progressão geométrica. Essa constatação do óbvio afeta de modo radical o ensino e o estudo do direito administrativo. Um só exemplo demonstra a tese. Pensemos na lógica das diretrizes curriculares da maior parte dos cursos de direito. A metodologia de ensino. O que nós aprendemos nos 5 anos da faculdade? Direito civil. Essa é a cervical do curso. E se houver pretensão resistida, o que nós aprendemos a partir do 2º ano? Qual é o único remédio possível e imaginável? Logo, as formas de composição de conflito e a necessária consensualidade que instruem a lógica contemporânea da administração pública brasileira estão afastados das grades curriculares. Se nós pensarmos nos alertas que Diogo nos lançou há 17 anos atrás, do declínio das razões do Estado, da inabalável supremacia do interesse público, da ausência de controles, da impossibilidade de participação de pessoas privadas na formação e no controle dos atos administrativos, nós vamos constatar que persistem sendo fatos banais no exercício da advocacia, mas extravagantes na maioria dos cursos de direito. Surpreendentemente, boa parte do ensino do direito administrativo ainda se vincula à racionalidade da autotutela seguida da heterocomposição monocêntrica. Se ensina que a administração pública pode tudo e deve tudo resolver unilateralmente e com presunção de legitimidade, por óbvio, e depois disso, só o Poder Judiciário a compor os conflitos, desde que provocado por alguém com capacidade postulatória. Isso a refletir um mundo em que a pretensão resistida implicava o automático ajuizamento de demandas e as pessoas eram incapazes de resolver os próprios problemas. Mas se pensarmos bem, os cursos que assim funcionam foram originalmente estruturados no final do século XIX e começo do século XX, há 100 anos atrás, num mundo diferente, que as pessoas tinham hábitos estranhos, um direito que a gente não consegue entender nos dias de hoje. A espinha dorsal, como eu já disse, é o direito civil, que ocupa os 5 anos do curso. Outro dos seus pontos de sustentação é o direito penal, mas não o direito penal de composição, um direito penal de parte geral seguida de parte especial e de pretensão punitiva do Estado. Nem sequer, vamos lá, lecionamos como fazer contratos, como mais quanto desfazê-los. Ninguém sabe desfazer contratos, não aprende a desfazer contrato na faculdade, aprende a litigar. Mas ainda, o único caminho é o ajuizamento de uma ação judicial. Isso gera, sem dúvida alguma, uma inevitável solução e acumulação de conflitos via Poder Judiciário. O ajuizamento de ações e multiplicação de conflitos e recursos até julgar, até chegar na coisa julgada soberana, que volta e meia é flexibilizada pela coisa julgada mitigada, porque existe ainda a possibilidade de ajuizar uma civil pública tempos depois. Depois reclamam do excesso de ações do judiciário e tentam resolver problemas por meio de supressão de instância.
Procura-se resolver o problema em sua foz e não em sua nascente. Procura-se resolver o problema no Supremo Tribunal Federal e se persiste a ensinar nas faculdades de Direito que o sujeito tem que ajuizar demandas. Um direito fundamental, afinal de contas. Bem vistas as coisas, hoje, muito do direito que vivemos não é nem um pouco assim. Como bem demonstra o nosso querido professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Existe a habitar o nosso dia a dia do estudo do direito e da advocacia todo um admirável mundo novo que contradiz essa lógica oitocentista que se insiste nas faculdades. Vamos lá. Juizados especiais não precisam de advogados, não precisam de capacidade postulatória. Câmaras arbitrais de mediação abdicam do judiciário. Plataformas digitais dispensam o judiciário e os advogados. Colaborações premiadas no processo penal. Dever de cooperação das partes no processo civil. A conciliação a necessariamente anteceder a contestação. Antes de contestar, a parte é obrigada a tentar conciliar. Bem, eu tenho visto juízes em demandas envolvendo a administração pública que já no despacho inicial dizem: não, eu não vou marcar a audiência de conciliação porque a administração pública é só com direitos indisponíveis. Logo, não aplico a regra do Código de Processo Civil. Mas, já foi tratado de manhã, será tratado logo em seguida, mediações e arbitragens no direito administrativo. Contudo, de usual, todo esse mundo de verdade, esse mundo real, das negociações, das soluções consensuais, da autocomposição, dos acordos de leniência, das colaborações premiadas, é, quando muito, deixado para as disciplinas optativas, secundárias. Em outras palavras, boa parte do direito que vivemos, do direito que experimentamos na prática, não equivale ao que existe nas grades curriculares. O ensino do direito, lamentavelmente, não experimentou as imprescindíveis mutações do direito administrativo. Todavia, o que o estudante de direito hoje precisa mesmo aprender a fazer é a autocomposição do interesse. É a negociação republicana, proba, fiel, é a colaboração premiada, é o acordo de leniência. É preciso, portanto, se aprender a negociar, a compor e não a litigar. Boas e céleres soluções para eventuais conflitos de interesse, cada vez mais, advêm da capacidade de bem negociar, de forma ética e de forma eficiente. Os cursos, portanto, precisam ouvir com mais atenção ainda as lições do professor Diego e precisam se reinventar tão cedo quanto possível, sob pena de formar profissionais inaptos para as mutações experimentadas no mundo real. A conscientização dessa realidade, por si só, me parece, já será um grande passo. A minha palestra vai ser um pouco mais breve do que o tempo necessário. Eu já vou para as minhas considerações finais. Nós vivemos tempos desafiadores. Os cursos de direito e o direito, que foi até hoje o que o homem conseguiu fazer de melhor para atingir a paz social, o que o homem conseguiu fazer de mais adequado para a solução dos conflitos de interesse, os cursos de direito necessitam urgentemente se reaproximar da realidade. Formar bacharéis que estejam aptos a conviver com as transformações abruptas do próprio direito. Que estejam aptos a sentar-se à mesa com outras ciências sociais, conversar com elas, sem que isso implique, utilizar uma expressão do professor português Rogério Soares, sem que isso implique uma capitulação do normativo perante a si,
nós temos autonomia. O direito tem autonomia. Mas ele precisa conversar, ele precisa dialogar, ele precisa ser um direito que não rejeite às cegas, nem acolha às cegas as mutações, mas que pense a respeito delas, que reflita a respeito delas. Por isso que é necessário, quem sabe, intensificar disciplinas que reflitam formações, como a do nosso querido professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, teoria geral, história, filosofia do direito, e que assim permitam fazer com que o profissional conviva com essas mutações abruptas e ininterruptas, que ele possa navegar por mares nunca antes navegados, que ele possa expandir as disciplinas atuais, contemporâneas, de uma forma prospectiva. Talvez isso seja difícil, mas não é impossível. O nosso querido professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, com a sua inteligência ímpar, já nos deu o mais belo exemplo. Precisamos, portanto, seguir em frente e dar os próximos passos, estudando e lecionando as mutações do direito administrativo, trazendo-as para dentro dos cursos de direito. Somente assim nós vamos ter juristas comprometidos com a promoção da ética, da paz social e aptos a enfrentar os desafios que o futuro não para de trazer. Muito obrigado pela atenção.